Então, o objetivo hoje é sobre governança de portfólios, programas e projetos. Eu começo, vou fazer uma abertura, mas a estrela da noite hoje é a Lucimari Pagios, que é uma instrutora, uma consultora da Portfólio Expert, já apresento formalmente. Esse é um pouquinho de mim, né? Alguns livros aí sobre o tema, né? Mas como vocês deem uma olhada com calma, e quais são os objetivos hoje? Os objetivos são apresentar os tipos de governança, vocês verão que tem diversos tipos de governança, a Lucimari vai passar isso aí e vai diferenciar. Vocês terão, provavelmente, alguma dificuldade de diferenciar no primeiro momento, mas conforme a gente for passando, vocês vão conseguindo diferenciar de uma forma mais clara. Em seguida, que é o grande objetivo aqui, um guia para a implementação da governança de portfólios, programas e projetos na organização, independente da estrutura dessa organização ou do tamanho. Se associa, lá a gente estava trabalhando pouco esse canal e vai ser uma fonte de contato, de comunicação com vocês muito grande. A gente vai colocar vídeos, e-books, materiais semanalmente a partir dessa semana para vocês lá. Outra coisa, associa a gente no LinkedIn, Portfólio Expert, a nossa página do Facebook, associa também, se quiser, a mim, muitos já são, né? Norberto Almeida, Lucimari Pagios também. E, por último, eu convido também a vocês entrarem num grupo no Facebook chamado PPM, Project Portfolio Management, que a gente discute assuntos sobre gestão de portfólio, coloca vários itens interessantes lá também, então ficam os convites, tá? Quem já foi meu aluno aí, que tem vários, quem já viu um webinar meu anterior, eu sempre começo por aqui. Então, estou sendo repetitivo para alguns que já viram webinars anteriores, mas a gente tem muita gente nova, inclusive pessoas de fora do país inscritas aí. Mas como é que começa? Onde começa a gestão? Onde começa, seja gestão empresarial, gestão de projetos, gestão de logística, gestão de saúde? Com o nosso planejamento estratégico, deixando claro para a nossa organização qual é a visão, qual é a missão, os objetivos que a gente quer alcançar e as estratégias para isso. Quem estiver utilizando um método mais ágil, por exemplo, estiver usando um Business Model Canvas, fica lá a proposta de valor e as principais atividades dessa organização, isso tem que estar bem claro para todo mundo. Mas, no fundo, as empresas querem o quê? As empresas querem resultados, elas querem alcançar o sucesso. E alcança esse sucesso através de produtos, serviços e soluções que as nossas empresas oferecem. Qual o caminho para isso? Para transformar uma ideia num produto, serviço ou solução tangível. São os projetos, né? Os projetos são o meio pelo qual a gente cria novos produtos, serviços e soluções ou renova os nossos. Sem projetos, a gente fica obsoleto e o mercado vem e engole, não tem jeito. E a gente precisa fazer gestão profissional. Sem gestão profissional de projetos, perde competitividade. E a pergunta que vocês devem se fazer, Norberto, Lucia, o que eu preciso fazer para falar que eu faço gestão profissional? Vocês precisam investir nesses 4 pilares. O primeiro, as pessoas capacitadas, né? Vocês são um grande diferencial das organizações. Sem pessoas capacitadas, a gente não é nada, né? As pessoas que têm as ideias. Segundo pilar, a metodologia. Sem metodologia, é uma reinvenção da roda a cada projeto. Sem tecnologia, burocracia sem agilidade. A gente precisa ter ferramentas computacionais para ter informação na palma da nossa mão, na hora que a gente precisa. E o foco hoje aqui, que é a governança. Então, a governança que dá direção, ela que guia os trabalhos de gestão na nossa organização, ela que garante que os projetos estejam alinhados à nossa estratégia de negócio, tá? E dá autoridade, dá poder, dá recursos para os gerentes de portfólio, programa e projetos executarem esses projetos, e a gente precisa fazer isso. Outra pergunta que todo mundo me faz, Norberto, mas é bacana esse seu discurso, mas eu não consigo mostrar com números para a minha alta administração ou para mim mesmo. Eu tenho dúvida se esse troço funciona mesmo ou não. Então, eu vou colocar alguns números para vocês. É um relatório do estudo de benchmarking do pulso da profissão do PMI, né, alguns FIDEs de 2017. Então, a gente tem o quê? Percentual médio de projetos completados dentro do prazo, tá?
Então, em empresas de alta maturidade, a gente tem 88% desses projetos finalizados dentro do prazo, de baixa maturidade apenas 24%. Quando a gente fala de projetos dentro do orçamento, 90 contra 25, a gente está falando de 65% a mais de projetos terminados dentro do orçamento. Percentual médio de projetos que alcançaram seus objetivos de negócio, 92 contra 33. Tá? Opa, tá ok aí, pessoal? Tem algum problema aí? A princípio, para mim tá ok aqui, tá? Me fala aí, Luci, se tiver alguma coisa com problema aí, tu me avisa aqui, tá? Percentual médio de projetos que alcançaram 92 contra 33. Percentual médio de projetos com problema de escopo, empresas de alta maturidade apenas 28 e baixa maturidade 68. Percentual médio de projetos que falharam, 6% nas de alta e 24% na de baixa maturidade. E percentual médio de orçamento perdido com falhas de... A gente tem 14% nas empresas de alta maturidade, com as de baixa maturidade 46%. E um número interessante também, que ainda é perdido 97 milhões a cada 1 bilhão de projetos investidos aí. A perda ainda é de 9,7%. Tá? Então, esse slide aí mostra uma vantagem competitiva enorme de empresas de maior maturidade. Bastante interessante também é o de sucesso, né? Quando a gente fala de sucesso, a gente... sucesso é o quê, né? Eu trabalho bastante com o modelo do Shenha, né? Em 5 dimensões, né? Eficiência do projeto, impacto no cliente, impacto no time, o sucesso direto e o preparar para o futuro. Então, empresas... Note que olha o azulzinho nada melhor que pornográfico, eu sempre brinco, né, quem foi meu aluno, né, para a gente visualizar melhor, né? Então, olha o azulzinho é a taxa de sucesso. Então, empresas de nível 1 de maturidade, 38% de taxa de sucesso apenas, enquanto empresas de nível 5, 81%. Então, ter mais maturidade aumenta consideravelmente, 43% a mais a taxa de sucesso. Ok, pessoal? Então, Roberto, como é que eu avalio quanto a minha empresa está preparada para fazer gestão de portfólio? Tem uma ferramenta gratuita, né, PPM Red, que ela diz quanto sua empresa está preparada em cada um desses 4 pilares. O endereço está aqui, portfoliox.com.br/PPM Red, é uma ferramenta gratuita. 3 passos, vocês respondem algumas informações sobre vocês, em seguida, vocês colocam, né, 10 perguntas, respondem a 10 perguntas por pilar, no total 40 perguntas. Por exemplo, no pilar governança, a pergunta é: com relação à existência de um planejamento estratégico e alinhamento dos projetos e programas às estratégias de negócio da organização, aí tem 5 situações que a empresa pode estar. Ainda não possuímos um planejamento estratégico, não é a situação atual nem a desejada dessa organização. Possuímos um planejamento estratégico, mas não um processo para alinhar os projetos e programas às estratégias da organização. É a situação atual dessa organização. E se for olhar a situação desejada, ela quer esse processo formal para alinhar os projetos e as estratégias da organização. Tá? Então, vocês respondem a 40 perguntas. No final, vocês têm um diagnóstico e um plano de ação. No diagnóstico, pessoas capacitadas, essa empresa está 25% preparada, a metodologia 25, quer chegar a 83, tecnologia 30, quer chegar a 80, governança 23, quer chegar a 78, e no geral 26, quer chegar a 80. Então, é uma empresa com prontidão baixa. O mais legal dessa ferramenta gratuita é que ela te dá um plano de ação. Como é que eu saio desses 26%, chego... Então, aqui um exemplo, né? No pilar pessoas capacitadas, eu preciso elaborar e aprimorar um programa de treinamentos dos profissionais nas competências comportamentais, tais como liderança, negociação e resolução de conflitos, e realizar a avaliação de desempenho dos colaboradores nessas competências. Teria aí uma série de ações que você precisaria fazer para sair dos 26 e chegar a 80, só mostrei as 2 primeiras ações. Ok, pessoal? Então, o que eu mostrei a vocês? A importância da gestão de portfólios, programas e projetos para diferencial competitivo. Mostrei os pilares, pessoas capacitadas, metodologia, tecnologia e governança, e uma ferramenta para que vocês possam se autoavaliar. E agora, só para passar a bola para a Lucia, a gente está em tempos econômicos difíceis, né? A gente está a desafios, as organizações estão passando desafios muito grandes, ambientes extremamente competitivos, a gente está com a transformação digital, alterações regulatórias, reestruturações organizacionais, fusões, vendas.
Então, essas forças ambientais, competitivas, econômicas, legais, culturais, elas criam desafios enormes. E as organizações precisam se adaptar. Quem está saindo do outro lado dessa crise que a gente está enfrentando no Brasil há alguns anos? As empresas mais adaptadas, as empresas que melhoraram a sua produtividade, que souberam melhorar a sua governança, que começaram a focar muito mais num processo mais organizado, que dê, né, mais retorno à organização, que eu possa garantir, né, o que a gente chama de um lean thinking. A gente agrega valor à organização, eliminando. Essa é a ideia. Quem não viu ainda, convido lá no canal da Portfolio X para ver também o que é Lean Thinking e os 10 mandamentos do Lean Portfolio Management, esses vídeos lá no canal da Portfolio X. Então, agora eu vou passar a bola para a Lucy. A Lucimari, né, minha amiga aí de longa data, ela é mestranda em economia, Mackenzie, né? Ela fez MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em análise de sistemas pela Mackenzie e matemática pela Faculdade de Moema, né? É uma louca com essa parte de matemática e economia, né? Ela implementou diversos projetos e portfólios para clientes no Brasil, Espanha, Inglaterra, Chile e Porto Rico. Grupos aí gigantes, né? Rocha, Cesita, Braskem, Petrobras, né? Pirelli, Votorantim, através de grandes empresas, né? Como Price, IBM, Honeywell, e foi PMO Manager para a América Latina. Todos os profissionais na área de PPO para IBM do Brasil, para clientes como Unilever, Avon, Sul América, Bung e etc. Tá? Vou voltar aqui agora. Parar de compartilhar a minha tela. Vou voltar aqui com a minha... Olá, pessoal, quem não tinha me visto ainda. Voltar com a minha tela aqui. Lucia, a bola está contigo aí. Fala sobre governança para essa galera aí. Boa explanação. Bom, obrigada, Norberto. Você é muito gentil. Realmente um amigo de anos. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada por comparecer e participar do nosso webinar. Agora eu vou passar para vocês a parte realmente que é core do nosso webinar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Norberto, avisa aqui para mim se vocês estão vendo, vocês também, por favor, avisem. Já estão vendo? Lucia, acho que está ok, pode seguir aí, tá? Perfeito, perfeito. Obrigada, Norberto. Bom, pessoal, como o Norberto comentou, a gente agora vai apresentar um pouco de teoria, mas antes eu queria apresentar um case com vocês. A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente nesse webinar, que eu vou começar com um estudo de caso, depois eu passo a teoria, e no final vocês vão me ajudar a resolver 3 cenários, ok? Bom, o estudo de caso que a gente está passando é para uma indústria farmacêutica chamada Melhor Amanhã. Os princípios dessa empresa é desenvolver soluções médicas para resolver as necessidades dos nossos clientes e ser um inovador no mercado de medicamentos. Bom, apresento aqui a SWOT, ou a FOFA, do nosso case. Essa indústria tem como fortaleza reputação, market share e alto desempenho de pesquisa. Como fraqueza, ela tem necessidade de controle de mercado-alvo, ela tem uma alta dependência de pesquisa e desenvolvimento, e de ser uma excelência, de ser referência como uma excelência na gestão global. Bom, ela também tem oportunidades de mercado emergente, e agora um mercado que ela vai se dedicar, que é a demanda de distúrbio do sono. Na parte de ameaças, ela tem um problema com custo baixo de concorrência e remédios genéricos. Bom, essa indústria tem esse organograma. Ela tem 3 divisões: farmacêutica, diagnóstica, inovação e pesquisa, com as áreas na farmacêutica, hematologia e oncologia. Na diagnóstica, ela tem banco de sangue e material de tecido. Em inovação, ela tem alguns produtos, sendo melatona para o distúrbio de sono, um produto já existente, antigo, e um novo produto chamado Lateral.
Aí eu apresento para vocês o primeiro cenário. O que acontece com esse case? A divisão da farmacêutica utiliza os indicadores EBITDA e TIR para os portfólios de projetos, programas de suas áreas. E a divisão diagnóstica está usando os indicadores de BPL, Payback para suas áreas, para os portfólios de suas áreas. Acontece que a alta administração gostaria de ver em todas as áreas EBITDA e VPL para todos os seus portfólios da organização. O problema é que a governança de portfólios, programas e projetos das áreas não estão integrada. Então, como resolver isso? Que governança deveria resolver isso? Então, vocês vão me ajudar a responder isso no final. Segundo cenário. Não se preocupe com o cenário, porque eu vou reapresentá-los também. A área de marketing está fazendo um projeto para incentivo do produto melatona, quando a organização está lançando o produto lateral que eu comentei no outro slide. Esse produto já foi aprovado pela FDA. A FDA é a Anvisa aqui do Brasil da gente. E a partir de agora, a empresa decidiu descontinuar a produção do produto melatona, sendo substituído pelo produto lateral. Então, vai deixar de produzir o melatona e vai incentivar o produto lateral. Como que marketing está fazendo um projeto para incentivar um produto que está sendo descontinuado? Que governança deve resolver isso? Terceiro cenário. A empresa Melhor Amanhã está implementando um portfólio para a divisão de farmacêutica e a área de oncologia. O gerente do portfólio recebeu toda a documentação sem balanceamento e otimização do portfólio. E, portanto, não sabe se todos os projetos e programas selecionados fazem parte ou não dos projetos autorizados para a execução do portfólio. Então, como que ele vai resolver isso? Que governança pode suportá-lo para resolver esse problema? Então, são 3 cenários que eu vou reapresentá-los e vocês vão me ajudar. Começamos pelo conceito básico. Aqui, eu apresento, e é a nossa figura do nosso treinamento, que vão ser palavras-chave. Veja bem, a governança está no centro. Por quê? Porque o curso de governança vai ter, praticamente em todo slide, uma dessas palavrinhas. O que significa isso? Significa que, a partir do plano estratégico, as governanças devem sempre estar integrando todos os envolvidos, todas as pessoas chaves e todos os stakeholders, através de liderança e tomando decisão, integrando esse plano estratégico a todo o gerenciamento, através de tomada de decisão, de suporte rápido. Por isso que essas palavras são chave no nosso curso. Começo com o seguinte, nós vamos falar de 5 governanças, tá? Nós temos a governança corporativa, que é a primeira, depois eu vou falar da governança OPM e depois da de portfólio, programas e projetos. A governança corporativa. O que é uma governança corporativa? Governança corporativa já é uma governança mais conhecida, né, no mercado, porque ela trata-se de um sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre sócios, conselhos, diretoria, órgãos de fiscalização e todas as partes interessadas. Essa governança, ela é fruto de boas práticas corporativas que foram convertidas em princípios básicos. Eu vou apresentar esses princípios que eles servem para preservar e otimizar o valor econômico, por isso que eu estou fazendo economia, de longo prazo das organizações, facilitando, então, seu acesso a recurso e contribuindo para a qualidade da gestão. Bom, gente, com essa época que nós estamos hoje, com Lava Jato e tudo, transparência e confiabilidade é muito importante. Então, uma governança corporativa que garanta isso é muito importante. Então, que princípios que uma empresa que tem uma boa governança corporativa deve ter? Transparência, ou seja, a disponibilização das informações tem que ser transparência, gerando um clima de confiança e criação de valores. Outro princípio básico que uma empresa deve ter: equidade, tratamento justo a todos, sem políticas discriminatórias.
prestação de contas. O que é uma prestação de contas? As empresas hoje têm agentes de governança, diretores, presidentes, gerentes sêniores. Esses agentes devem prestar conta, assumindo totalmente suas consequências e seus atos. Ou seja, os sócios, acionistas, vão ter que responder para o mercado, né, com transparência, mas que os agentes de governança foi quem gerenciou, quem dava a governança para a empresa. Portanto, esses agentes devem prestar conta a todo momento. Por isso que tem reuniões que vocês conhecem aí, das diretorias, principalmente em empresas muito grandes, que tem reuniões de dias só para eles prestarem as contas, porque a empresa está numa situação ou em outra. Outro ponto importante é a responsabilidade corporativa, que deve zelar pela sustentabilidade das organizações. Nós não vamos aprofundar muito mais em governança corporativa, porque tem empresas que são especialistas nisso, mas é muito importante para o nosso curso, porque a seguir vocês vão ver que isso impacta totalmente nos portfólios, programas e projetos. Bom, portanto, o momento é pensar em governança de portfólios, programas e projetos. Como o Norberto falou, os tempos estão difíceis, né? E precisamos de transparência, de informações, ou seja, com tudo isso, precisa se haver agora uma integração para os projetos que são executados, os portfólios e programas, serem terem o objetivo de valorar a empresa de acordo com as metas, os objetivos organizacionais. Aqui eu vou apresentar os tipos de governança que acho que vai ficar mais claro. A primeira é a governança organizacional ou corporativa. Essa governança, ela vai falar de todas as políticas, padrões, ela vai dizer para onde a empresa vai, ela vai fazer o plano estratégico, que riscos que ela quer assumir, que tipo de comunicações corporativa. Isso é no âmbito corporativo, tá? Vai ditar uma série de coisas. Nós temos alguns exemplos, como políticas dos sócios, tem uma série de coisas. Essa governança, quem é essa governança? É um comitê executivo, patrocinadores e área de estratégia equivalente. O que deve ser feito como gerenciamento? Atividade de planejamento das estratégias. Ponto importante, tá, gente? Governança é muito diferente de gerenciamento, mas eu sigo aqui e depois explico um pouco mais. A outra governança é a governança OPM. Essa governança, ela vai pegar esse planejamento estratégico, essas políticas e padrões, e vai fazer padrões. Ela vai fazer os processos, os padrões que devem a empresa, em todas as áreas, trabalharem da mesma forma. Ou seja, já é a primeira comunicação para um nível abaixo. É um comitê de governança também, mas aí a gente já fala dos gestores sêniores e dos PMOs corporativos. E o que vai acontecer, o que vai ser executado aqui? Atividades de alinhamento da gestão dos objetivos, ou seja, da entrega do valor e competência, e definições metodológicas. Então, é a governança que, a partir do plano estratégico e das políticas, vai detalhar para a organização como vai se trabalhar. E a terceira, quarta e quinta são as governanças de portfólios, programas e projetos. Essas já são mais no âmbito de portfólios, programas e projetos. Então, eu tenho uma governança lá em cima, organizacional, depois eu tenho uma governança que vai padronizar as áreas, e depois vamos ter as governanças para os cílios de portfólios, programas e projetos. O que essa governança vai fazer? Também vai replicar esse alinhamento, essa comunicação, os recursos, a melhoria contínua, os riscos para os seus portfólios, programas e projetos. Quem faz isso? Um comitê de governança também, e os gerentes de portfólios, programas e projetos, e os PMOs. É um comitê também, só que agora no âmbito exclusivo de portfólios, programas e projetos. E o que o gerenciamento vai fazer? A execução dessas atividades. Portanto, nós temos que ter uma governança que define,
que direciona e suporta para um gerenciamento que executa, totalmente integrado, e uma gestão de competências. Então, o diferencial entre governança e gerenciamento, que eu estou lendo muito na literatura, fazem-se confusão. A governança, ela vem para definir, direcionar e suportar as equipes de gerenciamento, e o gerenciamento para executar. Aqui eu vou passar alguns papéis, né? Temos uma relação, então a governança diz o que deve ser feito e o gerenciamento como. Por exemplo, a governança faz a definição e aprovação da estratégia, metas e objetivo. Já o gerenciamento recomenda e implementa. A governança provê recursos e financiamento, e o gerenciamento solicita recursos e financiamento. Governança autoriza a auditoria e o gerenciamento as conduz. O gerenciamento revisa e aprova a metodologia de portfólios, programas e projetos. E o gerenciamento comunica e adere a essa metodologia. O que mais que essa metodologia, o que mais que essa governança deve ter? Essa governança deve ter um domínio de alinhamento, deve conhecer bem o que a governança estratégica fez para passar para o seu gerenciamento. Também deve conhecer muito o risco, a comunicação e o desempenho, para que as informações sejam efetivas e os desempenhos sejam medidos e avaliados. Outro ponto importante de governança. A governança deve ter a função de líder, de controle, de integrador e de tomador de decisão. Ou seja, quando o gerenciamento pede um recurso, a governança tem que atender rapidamente se esse recurso será atendido. Se a gerência pede alguma mudança, a tomada de decisão rápida, o suporte e a direção tem que ser rápida, facilitando assim o gerenciamento. Um outro ponto importante que uma governança deve ter é uma estrutura. Ela deve saber se, a partir da governança atual, ela tem a governança desejada. Se essa governança precisa ser melhorada, ela tem que fazer um mapa, avaliar, ver quais são os gaps e fazer um mapa, fazer uma avaliação dessa governança. Depois disso, a partir disso, ela deve fazer um planejamento, uma governança futura, com estrutura, responsáveis e autoridades. No nosso curso, nós vamos mostrar um guia para fazer esse planejamento. A partir desse planejamento, ela deve começar a implementar e gerar relatórios de desempenho, governança da função e processo, revisar, operacionalizando essa governança. E, a todo momento, ela deve fazer melhoria, propor processos de melhoria, avaliação de desempenho, melhoramento de oportunidade. Tá? Então, deve ser, resumidamente, ter domínio, ter função de líder e de tomador de decisão, e ter uma estrutura muito formal, muito conhecida com todos, o gerenciamento de que ela deseja e como deve ser integrado. Agora eu vou passar para a governança OPM. Que essa governança, ela tem, como eu disse, o papel de detalhar as políticas, culturas, fatores organizacionais, ambientais e regulatórios para toda a organização. Mas ela também deve estar preocupada com tamanho, com complexidade, com recursos, com nível de risco que ela vai fazer, requisitos de tomada de decisão. Então, ela tem que fazer uma adaptação, uma conformidade de política e documentação. Ela também é responsável por autoridade específica de documentação e comunicação e os limites de tomada de decisão, baseando, lógico, que no tamanho e complexidade da organização. Ela também deve definir os indicadores para medir a governança efetiva, tá? Entre o planejado e o realizado, entregando valores e com ações corretivas e preventivas. Isso a nível organizacional, não de portfólios, programas e projetos. Aqui, por exemplo, eu exemplifico uma governança
qual é o gerenciamento que essa governança deve ter. Como eu disse, o gerenciamento executivo, ela está preocupada na empresa como um todo. Ela vai dizer qual é a visão, a missão e qual é o plano estratégico longo prazo e curto prazo. Ela deve ser uma governança que assegura a necessidade da organização, ela tem que dar resposta de valores e principais atividades da organização. Já o gerenciamento organizacional de projeto, ela já vem para definir o escopo e meta OPM, definir como vai ser essa governança, como eu disse, ela vai definir quais são os processos que devem seguir, a organização deve seguir, e que em complexidade. Essa governança também vai dizer que o gerenciamento de portfólio é quem vai otimizar, autorizar os portfólios, comunicar os portfólios, identificar e categorizar os componentes do portfólio, definir os riscos desse portfólio, priorizar os componentes. Já o gerenciamento de programa e projeto vai planejar os programas e projetos, monitorar os problemas, os riscos, até o encerramento. A governança em nível de portfólios, programas e projetos. Como eu disse, ela já vai tratar no âmbito de portfólios, programas e projetos, replicando exatamente o que a organização deseja, mas agora com o objetivo de otimizar o investimento, no caso do portfólio, tá? No nível de portfólio, ela deve otimizar os investimentos, também ser um tomador de decisão dos problemas escalados, e alinhar as decisões estratégicas com as áreas de negócio. Em outras palavras, é um comitê que deve tomar decisões sobre alinhamento estratégico, investimento, prioridades para os portfólios, esses quando incluindo os programas, projeto e operação, e direcionando essas decisões para o gerenciamento. Portanto, ele deve ser um guia, um provedor de guia, um guia que vai atingir as metas do portfólio, alinhada à estratégia organizacional e às metas operacionais, garantindo o investimento que deve ser atingido. Aqui a gente fala de um canvas, né, de como deve ser um comitê em nível de portfólio. Você tem um comitê, como eu disse lá atrás, que é composto de líderes, patrocinadores, PMOs corporativos, e ele vai ser o integrador do gerente de portfólio. Esses também devem ter algum comitê executivo em paralelo com ele, mas o gerente de portfólio vai ser o elo entre a equipe de gerenciamento e o comitê executivo de portfólio. Então, o comitê ele tem que ser um direcionador para esse gerente e para essa equipe, suportando sempre que houver necessidade, e de preferência rápida. Já em nível de programa, o que o comitê deve fazer? Né? Um comitê de governança do programa. Deve prover, orientar e supervisionar as atividades do gerenciamento do programa, também tomando decisões e orientando as atividades a fim de entregar valor ao negócio, ao encontro da estratégia organizacional e as metas operacionais. Agora, focando na orientação da entrega dos benefícios do programa. Aqui tem um canvas com o comitê de executivo do programa, que também é composto por líderes, patrocinadores, e abaixo o gerente de programa, que vai ser o elo entre a equipe do programa. Também com o objetivo de ser um facilitador, só que agora em nível de programa. Já em nível de projeto, a governança deve ser um orientador e um supervisor para o gerenciamento do projeto, com o objetivo de criar um serviço, um produto, um resultado, mas alinhado à estratégia da empresa. Sempre é importante que esteja alinhado à estratégia da empresa. Esse comitê também é um tomador de decisão estratégico, mas agora para criar um serviço, um produto ou um resultado. E ele também deve focar como um guia facilitando a equipe. Aqui eu demonstro um canvas onde o comitê executivo do projeto, ele está abaixo do portfólio e programa. Por quê? Se esse projeto estiver dentro de um programa ou de um portfólio, você já tem sua governança. Então, ele vai seguir. Esse caso aqui é mais quando você tem um projeto
que está separado. Se ele não tiver essa parte de cima, ele é um comitê que vai só suportar o gerente. Se ele tiver abaixo de um programa ou de um portfólio, ele também vai fazer parte daquele comitê que é de líderes, patrocinadores, junto com o gerente e as partes interessadas do projeto. Aqui eu vou apresentar agora o guia para a implementação da governança de portfólios, programas e projetos. Bom, aqui eu apresento o plano, como eu disse, nós fizemos um plano, aqui é um guia para essa indústria farmacêutica, e nós elaboramos um plano dos seguintes documentos. Avaliamos a governança atual daquela empresa e geramos um mapa, um canvas do portfólio. E também geramos que os processos de risco, comunicação, métrica e melhoria contínua desse portfólio, ou seja, nós geramos como esse portfólio será orientado, que orientações, que processo, que escalonamento, quem é o comitê, quem faz o quê, estão nesses processos no nosso curso. Também desenvolvemos um modelo de decisão. E também avaliamos que as metodologias de portfólios, programas e projetos deveriam ser revistas. E, portanto, nós geramos essas metodologias que serão os orientadores para os gerenciamentos. Aqui eu apresento, eu vou aumentar um pouquinho, vou apresentar só alguns documentos para vocês. Oi, desculpa. Aqui eu apresento o nosso canvas. Bom, a partir da justificativa, né, aqui é a indústria farmacêutica, e o portfólio é uma reestruturação do portfólio de finanças. O que nós vamos ter aqui? A justificativa, que tem uma falta de integração, e, portanto, a justificativa dessa governança é ser um integrador, entre as metas e os objetivos com a organização desse portfólio, vai elaborar, tem falta de estrutura e funções e processo, então o objetivo é enumerar os pontos fracos, fortes, riscos e oportunidades, nomear as responsabilidades e autoridades, identificando melhoria, qualificando e quantificando o risco, disseminando comunicação. Quem é o comitê de governança desse portfólio? Nós temos o Marcelo Neves, nós temos o Mário Andrade, a Luciana Batista, a Vanessa Ciro e a Paula Fernandes como comitê, sendo o Marcelo responsável pelo comitê, o Marcelo diretor da área de finanças, a Luciana como gerente do portfólio, a Vanessa o PMO corporativo e a Paula o PMO do portfólio. Nós também dizemos que a estrutura vai ser aquela mesma, que eu já apresentei. Os interessados, né, as partes interessadas vão ser os clientes, fornecedores, os governantes, as diretorias de finanças, tecnologia da informação. Os principais papéis também, para que as pessoas saibam, né, isso aqui é um mapa, qual é o papel da governança e do gerenciamento. Nós vamos apresentar que a restrição desse portfólio é 2 bilhões em 3 anos para apresentar e implementar o plano estratégico para esse portfólio. As funções, como eu já apresentei, dessa governança deve ser de liderança, integração e tomada de decisão, numa linha de tempo de 3 anos para 2 bilhões de reais. E quais são os riscos que a gente vê nessa governança? Mudança de cenário afetando o mercado da empresa e alteração do plano estratégico que impacte nos projetos do portfólio. Então, esse é o mapa que a gente enxerga que esse case de reestruturação desse portfólio precisa enxergar. Eu vou apresentar outros documentos para vocês, para que vocês vejam. Aqui nós temos o plano, tá? Esse aqui é o resumo do plano desse case. Esse plano tem uma governança para essa indústria, nessa reestruturação.
Como eu disse, aqui está o comitê, que está lá no Canvas, aqui está mais fácil de enxergar, o Marcelo, Mária, Luciana, Vanessa e o Paulo. Aqui está um Canvas, que é o resumo. Aqui tem o nível de escalonamento desse comitê, partindo que o time do portfólio vai sempre escalar e fazer os requisitos para a tomada de decisão para o PMO do portfólio. Esse passará para o gerente do portfólio e, quando ocorrer necessidade de aprovação e tomada de decisão, a Luciana Batista passará para o Mário Andrade e para o Marcelo Neves tomar a decisão e resolver o problema imediatamente. Aqui, nossa figura, que a gente entende que isso é uma rotina diária, ou seja, as governanças têm que estar integradas. E aqui são todos os planos, todos os documentos que nós desenvolvemos apenas para o portfólio. Depois, no curso, tem a de programa e de projeto também, que é o Canvas e os processos que eu já mencionei, risco, comunicação, métricas e melhoria, uma ferramenta de decisão e as metodologias. Eu vou apresentar 2 documentos especificamente, o de risco para o portfólio. Esse documento tem o objetivo de descrever qual é o processo de governança de risco. Nós não vamos definir, gerenciar risco, isso é na execução, no gerenciamento. Aqui a gente está fazendo o plano do processo de governança do risco para esse portfólio. Então, vai apresentar quais métricas que serão aceitáveis por riscos e oportunidades e o processo de aprovação e de tomada de decisão. Enquanto que o gerenciamento, o time do portfólio, é quem vai fazer as execuções, né, todo o material de controle de risco. Estabelecendo um processo de decisão de risco, ou seja, o Comitê de Governança Executiva estabelece quais são os níveis de aceitação, a diretoria aprova os riscos e também será o responsável de mitigar ou aceitar. O gerente de portfólio, com sua equipe, vai fazer todos os planos de risco, tomar os documentos envolvidos, acompanhar, mitigar, e o portfólio vai ser o guardião de arquivar e documentar esses documentos. Então, você já começa a perceber que até no processo de decisão, quem estabelece, quem gerencia e quem guarda a documentação. Nessa governança se decidiu, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, para ver se fica mais fácil, que essa vai ser a matriz de risco e oportunidade, com suas probabilidades, ameaças, né, níveis de ameaça e de oportunidade. Isso é o que essa organização quer para os programas, projetos e portfólio. Nesse caso, para esse portfólio. Diminuir um pouquinho novamente. Aqui, a estratégia de riscos negativo ou ameaça. Ou seja, a governança diz que quando quiser eliminar um risco, ele deve ser removido em 100% com essa ação. Ou seja, agir para não acontecer ou eliminar a fonte ou efeito do risco. Ou deve transferir, por exemplo, fazendo um seguro, repassando uma multa, mitigando, agindo para não acontecer, ou fazer uma redundância de recurso, ou alterando o planejamento, ou simplesmente aceitando, ou seja, pensar na ação a ser executada quando ela ocorrer. Para o caso de oportunidade, quando ela quiser explorar, ou seja, vai motivar em 100% essa probabilidade e vai agir para acontecer, usando os melhores recursos e alterando o planejamento. Ou vai compartilhar, buscando, por exemplo, um parceiro e fazer um contrato, acentuando, agindo para acontecer, fazendo redundância de recurso, alterando o planejamento, ou simplesmente aceitando, pensar na ação quando isso acontecer. No processo de risco, eu também digo como vai ser o método de governança da comunicação desse risco, ou seja, como que vai ser trabalhada a análise do requisito, né, dessa informação, os recursos devem estar envolvidos, quem são os recursos, que tecnologia vai ser usada para a comunicação desse risco, se terá ata de reunião, se terá termo de aceitação, desculpe, vai falar da reunião de acompanhamento, se terá um status report,
vai falar que os documentos padronizados para o gerenciamento vai ser sempre planos de comunicação e matriz para disseminar essa comunicação do risco, e o processo de escalonamento, que trata-se do time do portfólio, passando para o gerente, passando para o diretor ou para o responsável do comitê, que é o Marcelo. E classificando essa comunicação, ou como sigilosa, setorial, externa. Então, todos esses documentos, eles devem ser guardados num servidor ou num software dedicado a gerenciamento desse portfólio. E, por fim, a aprovação desse plano de escalonamento da comunicação e do risco, ok? Esse é um dos documentos de risco. Para o documento de gerenciamento do portfólio, já na metodologia, esse documento é um pouco grande, desculpe. Então, eu vou resumir o seguinte, que o objetivo é descrever qual será essa metodologia para esse portfólio, com estabelecimento de papéis e responsabilidade, ou seja, quem seleciona e prioriza os projetos para o portfólio, vai ser o Marcelo, com o comitê executivo, a diretoria vai participar do processo de gerenciamento, aprovando e liberando recursos, o gerente com sua equipe vai gerenciar o portfólio e todos os documentos, e o PMO corporativo vai utilizar essa documentação, guardando e colocando ela numa ferramenta computacional utilizada, por exemplo. Aqui, eu vou falar qual vai ser a metodologia que esse gerenciamento de portfólio deve seguir, ou seja, a governança definiu que terá uma abertura do portfólio, né, como o primeiro passo da metodologia, depois a definição do portfólio com a priorização e avaliação do inventário, ou seja, vai selecionar todos os projetos que possam fazer parte desse portfólio, projeto, programas e operação. A partir daí, vai fazer um planejamento. E, como sabemos, não existe recurso para tudo. Portanto, esse portfólio deve ser otimizado, identificando quais são os projetos que irão atender às metas, e as metas organizacionais e a operacional, e vai eleger como os projetos, programas e operação que devem fazer parte. Depois, autoriza esse portfólio, e, a partir disso, o gerenciamento executa esse portfólio e monitora com relatório de desempenho. Esse ciclo deve ser feito numa revisão de 3 a 6 meses, porque projetos podem perder, né, o objetivo de atender aquele plano estratégico e outros ser mais importante, portanto, deve ser feito um novo ciclo, partindo do planejamento, da otimização e aprovação, para que a execução seja feita nesse novo cenário de portfólio. Esse é o ciclo e a metodologia que essa governança entende que esse portfólio para a indústria farmacêutica deve seguir. A partir disso, revisando, eu tenho um plano, nós fizemos um plano, e identificamos uma série de documentação que o gerenciamento deve seguir, que foi definido pela governança. Apresentamos aqui o Canvas, o plano com todos os modelos, apresentamos o modelo de risco e uma metodologia. A partir desse momento, você já tem a teoria e já tem a documentação, um exemplo da documentação que nós temos no nosso curso. Agora eu vou passar novamente o cenário, né, a partir do entendimento do quais são as governanças que cada uma faz, e vocês vão me ajudar, ok? Bom, novamente, a indústria farmacêutica utiliza os indicadores, a área da farmacêutica da indústria Melhor Amanhã utiliza os indicadores EBITDA e TIR, para avaliar os portfólios dos programas, projetos e sua área. E a divisão de diagnóstica usa os indicadores EPL e Payback.
Acontece que a alta direção gostaria de ver em todos os seus portfólios o EBITDA e o VPL. O problema é que governança que deve ajudar para resolver esse problema. Eu vou pedir para vocês identificarem. É a governança corporativa, é a OPM, é de portfólio, programa, projeto? O que vocês acham? Quem deve ajudar a empresa padronizando que o EBITDA e o VPL deve ser apresentado em todos os portfólios? Vocês podem me ajudar aí, escrevendo? O Roberto falou APM. Quem mais? Quem quer me falar se é essa, se é outra? Alguém mais? OPM. Será que é OPM? É a governança OPM. Muito bem, pessoal. Adorei. Show. Segundo cenário, a área de marketing está fazendo um projeto para incentivo de produto melatona, quando a organização está lançando um produto lateral. Esse produto já foi aprovado e a empresa decidiu descontinuar a produção do produto melatona, substituindo esse pelo produto de fabricação do produto lateral. Que governança que deve tomar ação para resolver esse problema? Vamos lá. OPM, corporativa, de projeto. Quem deve definir que esse projeto está errado? Corporativa, Clara Fischer, corporativa, Roberto, quem mais? Corporativa. Vamos lá, então? Corporativa. Então, vocês entenderam, a estratégia é a decisão. Isso aí, Clara. Muito bem. Terceiro cenário. A empresa Melhor Amanhã está implementando um portfólio para a divisão de diagnóstico e área de oncologia. O gerente do portfólio recebeu toda a documentação sem balanceamento e otimização do portfólio. E, portanto, não sabe se todos os projetos, programas selecionados fazem parte ou não dos projetos autorizados para execução desse portfólio. E já tem a Odete falando que é corporativa. Quem mais? Marcelo, corporativa? É isso ou vocês estão respondendo o anterior? Do terceiro cenário. Que governança deve ser nesse terceiro cenário? Farrá, portfólio. Maria Isabel, portfólio. Portfólio, Hélio. Portfólio, perfeito. Governança de portfólio. Então, eu expliquei direitinho. Que bom. Bom, então, a partir desse momento, eu devolvo a bola para o nosso amigo Farrá. Desculpa, Norberta, que eu li Farrá aqui, desculpe. E ele vai falar um pouquinho mais. O Farrá aqui estava escrevendo e eu fiquei olhando. Bom, compartilha a tua tela aí. Obrigado, Lucy, obrigado. O pessoal falou bem, hein? Porque significa que eles entenderam a minha explicação. Legal, Lucy, compartilha a tua tela aí. Muito obrigada. Norberto, é contigo agora. Legal, pessoal. Obrigado aí por ter ficado com a gente. Tem algumas perguntas aqui, eu vou passar uma ou outra para a Lucy, tá? Mas o que eu quero deixar de importante, Lucy, você explanou muito bem, que a nossa apresentação aqui, o nosso treinamento, que eu vou mostrar um pouquinho, ele não tem o intuito de resolver o problema de todas as governanças, a corporativa, a APM e a de portfólio, programa e projetos. Nosso foco aqui é de portfólio, programas e projetos, só que a gente entende que funde isso tudo, né? O que é uma governança corporativa, o que é uma governança APM, o que é uma governança de portfólio. Daí a importância da gente diferenciar essas
a governança do jeito que a gente fez. E o cenário foi para ilustrar um pouco, porque senão parece tudo a mesma coisa. E vocês foram super bem nos cenários, a gente está muito, muito feliz aí, tá, com isso. Lembrando sempre que a governança define, né, ela dita as regras, ela define como será feita a gestão de riscos, como será feita a gestão de comunicação. Tivemos diversos documentos que, pelo tempo, a gente não conseguiu mostrar, mas existe uma governança de desempenho, existe uma gestão de mudança que precisa ser trabalhada. Então, tem algumas coisas importantes aí que precisam a gente definir a governança aí, tá? Então, esse é o ponto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, já eu passo a pergunta algumas perguntas para a Lucy. Deixa eu mostrar todos. Aqui, ó. Norberto, você não quer passar a estrutura do curso? Isso que eu vou passar agora. Deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. Me confirme na hora que vocês estão vendo a minha tela, tá? Aí, estou olhando vocês aqui também. Então, a gente está com um treinamento, né, de governança, que é o primeiro treinamento do Brasil sobre governança de portfólios, programas e projetos. Os nossos treinamentos são no formato online. Ele está dividido esse treinamento, né, no formato online, está dividido entre contextualização, né, tem umas boas-vindas, a gente fala um pouquinho quando começou e aonde a gente está nesse momento, aí tem uma introdução à governança, que a gente fala sobre governança corporativa de uma forma mais detalhada que a gente fez agora. Depois a gente entra em governança OPM, e aí na parte de governança de portfólios, programas e projetos. Aqui hoje a gente detalhou só a de portfólios e falou um pouquinho da de programas e de projetos. Sempre uma parte teórica e um estudo de caso. Nesse treinamento, vocês veem todos esses documentos e recebem todos esses documentos para que vocês possam implementar na organização de vocês, tanto para a parte de como programa, como projeto. No encerramento, tem uma avaliação final. Durante o treinamento, a gente tem alguns quizzes também. No final, um quiz para que vocês possam obter o certificado e uma despedida. E nos extras, a gente tem exemplos de KPIs, né? Como eu falo, a gente tem uma governança de desempenho, então a gente define KPIs lá também. E lá a gente tem alguns exemplos de EBITDA, de receita líquida, entre outros muito legais, e diversos outros vídeos aí.